Mas a história que vamos contar não começa com um golpe militar, não começa com uma simples abolição na Constituição e também não começa com Hitler declarando ser ditador. Ela começa dentro de uma democracia. Em 1918, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. O Império Alemão entrou em um colapso e no ano seguinte foi estabelecida uma nova ordem política. Em 1919, entrou em vigor a Constituição de Weimar, estabelecendo a República de Weimar. A Constituição estabelecia uma estrutura democrática, eleições, parlamentos, direitos fundamentais e uma divisão de poderes. Para sua época, era um texto constitucional bastante avançado, mas também possuía mecanismos de emergências que permitiam ao Estado adotar medidas extraordinárias em situações de crise. O artigo 48 de Weimar permitia ao presidente tomar medidas excepcionais em determinadas situações de emergência. Entre essas medidas estava a possibilidade de suspender temporariamente determinados direitos fundamentais. A existência de poderes de emergência não significava por si só que a Constituição fosse antidemocrática. O problema estava no risco de esses mecanismos serem utilizados de forma abusiva e permanente. E a Alemanha atravessava exatamente um período de enorme instabilidade política e econômica. A crise econômica, a instabilidade política e a insatisfação de parte da população contribuíram para o crescimento dos movimentos extremistas. Entre eles estava o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler. Em 30 de janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Ele não chegou ao cargo através de um golpe militar, chegou através da estrutura política existente. Mas depois de chegar ao poder, iniciou-se uma rápida concentração de autoridade. Em 27 de fevereiro de 1933, o Reichstag, o parlamento alemão, foi incendiado. O governo nazista apresentou o incêndio como parte de uma ameaça comunista e utilizou o episódio para justificar medidas de emergência. No dia seguinte, o presidente Paul von Hindenburg assinou o chamado decreto de incêndio do Reichstag. O decreto foi fundamentado no artigo 48 da Constituição de Weimar. Ele suspendeu diversas garantias constitucionais, incluindo proteções relacionadas à liberdade pessoal, à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, ao direito de reunião e à privacidade de comunicações. Essas medidas facilitaram a perseguição de opositores políticos e a repressão da oposição. Um mecanismo constitucional criado para lidar com uma situação excepcional havia se transformado em uma ferramenta para ampliar o poder do governo. Mas a concentração do poder não terminou ali. Em março de 1933, foi aprovada a chamada Lei de Concessão de Plenos Poderes. A lei permitiu que o governo editasse as leis sem a participação normal do parlamento. Na prática, o poder executivo passou a possuir uma capacidade legislativa extraordinária, enfraquecendo profundamente o parlamento como mecanismo de controle. A partir daí, outras instituições foram progressivamente submetidas ao controle do regime. Após a Segunda Guerra Mundial, a experiência do nazismo influenciou profundamente o desenvolvimento do constitucionalismo contemporâneo. A proteção dos direitos fundamentais, a limitação do poder estatal e a existência de mecanismos de controle passaram a ocupar um papel ainda mais importante. A experiência alemã demonstrou que uma democracia pode ser enfraquecida não apenas pela força, mas também pelo uso abusivo de mecanismos jurídicos e institucionais. E é justamente por isso que o constitucionalismo não se resume à existência de uma constituição. Ele exige que o poder esteja submetido a limites, que os direitos sejam protegidos e que existam instituições capazes de impedir a concentração absoluta do poder. Por
porque uma Constituição não existe apenas para organizar o Estado. Ela existe, sobretudo, para limitar o poder.